Nas profundezas das areias da antiga Mesopotâmia, uma história secreta dorme. Uma história que remonta a milênios, escondida sob camadas de areia e tempo. Ela sussurra através dos fragmentos de tabletes de argila quebrados, cada um contando uma parte de um enigma maior. Cada peça gravada com escrita cuneiforme, uma das formas mais antigas de escrita conhecida pela humanidade. Essa escrita antiga fala de um tempo anterior à história registrada, um tempo envolto em mistério e lendas. Um tempo em que deuses andavam entre os mortais, influenciando suas vidas e destinos de maneiras que ainda tentamos entender. Esses deuses não eram as divindades benevolentes das religiões posteriores. Eles eram seres poderosos, muitas vezes caprichosos, com intenções que nem sempre eram claras para os humanos. Eles eram seres poderosos, muitas vezes caprichosos, com conhecimento e tecnologia avançados, que pareciam desafiar a compreensão da época. Eles eram conhecidos como os Anunnaki, uma raça de deuses que, segundo a mitologia suméria, desceram dos céus para governar a Terra. Os Anunnaki são figuras centrais na mitologia suméria, uma civilização que floresceu na Mesopotâmia há mais de 5.000 anos. Uma civilização que floresceu na Mesopotâmia há mais de 5.000 anos, deixando um legado que ainda hoje nos fascina e intriga. Os sumérios deixaram um rico legado de mitos e lendas, muitos dos quais foram registrados em tabletes de argila. Esses tabletes são uma janela para o passado, oferecendo vislumbres de uma era perdida. Esses tabletes contam histórias da criação, batalhas épicas e as relações complexas entre humanos e deuses. Histórias que nos falam de um mundo onde o divino e o mortal se entrelaçavam de maneiras profundas e significativas. As histórias geralmente retratam os Anunnaki como participantes ativos no desenvolvimento da civilização humana. Eles não eram meros observadores, mas sim atores principais no drama da existência humana. Essas histórias nos cativam com seu mistério e intriga, oferecendo mais perguntas do que respostas. Eles oferecem vislumbres de um passado esquecido, um tempo em que as linhas entre mito e realidade eram tênues. Um tempo em que o impossível parecia possível e o extraordinário era parte do cotidiano. Os Anunnaki, com seu conhecimento e tecnologia avançados, levantam questões intrigantes sobre as origens de nossa civilização. Será que eles realmente possuíam tecnologias que desafiam nossa compreensão moderna? Eles eram meramente representações simbólicas de fenômenos celestes? Ou havia algo mais profundo e tangível em suas histórias? Ou eles poderiam ter desempenhado um papel mais direto na formação do curso da história humana? Talvez suas influências estejam mais enraizadas em nossa história do que imaginamos. As respostas talvez estejam escondidas dentro dos próprios mitos, esperando para serem decifradas e compreendidas. Cada mito, cada lenda, é uma peça de um quebra-cabeça maior. À medida que nos aprofundamos no mundo dos Anunnaki, embarcamos em uma jornada de descoberta, explorando os limites de nossa compreensão do passado e seu impacto no presente. Uma jornada que nos leva a questionar tudo o que sabemos sobre a história humana e a natureza do divino. Os Anunnaki não eram nativos da Terra, de acordo com relatos sumérios. Eles teriam vindo de um planeta distante chamado Nibiru, um corpo celeste com uma órbita alongada que se aproximava da Terra a cada 3.600 anos. Movidos pela necessidade de recursos, particularmente um metal precioso chamado ouro, os Anunnaki voltaram suas atenções para o nosso planeta. Liderados por seu rei, Anu, e seus dois filhos, Enki e Enlil, os Anunnaki estabeleceram seu primeiro assentamento na região do Golfo Pérsico. Sua tecnologia avançada permitiu que eles manipulassem o meio ambiente, criando sistemas de irrigação, erguendo estruturas maciças e extraindo ouro da terra. Eles eram mestres da ciência e da engenharia, possuindo conhecimento muito além do dos primeiros humanos. Sua chegada à Terra não foi isenta de desafios. Os Anunnaki enfrentaram condições adversas, incluindo a necessidade de mão de obra para extrair o ouro que tanto buscavam. Foi essa necessidade que levou a uma decisão crucial, com profundas implicações para o futuro, tanto dos Anunnaki
quanto da humanidade. A chegada dos Anunnaki marcou um ponto de virada na história humana. Esses seres, vindos de um mundo distante, trouxeram consigo um conhecimento vasto e incompreensível para os humanos da época. De acordo com os textos sumérios, os humanos foram criados pelos Anunnaki para servir como força de trabalho. Esses textos antigos, escritos em tabuletas de argila, detalham como os deuses moldaram a humanidade para realizar tarefas que eles próprios não queriam fazer. Os Anunnaki, utilizando seu conhecimento genético avançado, manipularam o DNA de hominídeos primitivos, transformando-os em seres capazes de trabalho inteligente. Essa manipulação genética foi um feito extraordinário, que misturou a biologia terrestre com a tecnologia alienígena. Este ato de criação, conforme relatado na epopeia de Atrahasis, teve consequências de longo alcance. A epopeia descreve não apenas a criação dos humanos, mas também os desafios e as rebeliões que se seguiram. Os humanos, inicialmente projetados para a servidão, provaram ser aprendizes rápidos. Eles começaram a desenvolver suas próprias habilidades e conhecimentos, superando as expectativas de seus criadores. Os Anunnaki, reconhecendo o potencial de suas criações, gradualmente lhes transmitiram conhecimento, compartilhando suas habilidades em agricultura, escrita, matemática e astronomia. Essas disciplinas formaram a base das primeiras civilizações humanas. Essa transferência de conhecimento ajudou a impulsionar a civilização humana. Com o tempo, os humanos começaram a construir sociedades complexas e organizadas, baseadas nos ensinamentos dos Anunnaki. Sob a tutela de seus patronos divinos, os humanos fizeram avanços notáveis em um período relativamente curto. Cidades foram construídas, com estruturas arquitetônicas impressionantes que ainda hoje nos maravilham. Estruturas sociais complexas foram estabelecidas, permitindo a formação de comunidades coesas e funcionais. Essas estruturas sociais foram essenciais para a manutenção da ordem e do progresso, e o conhecimento começou a ser transmitido através das gerações. As primeiras formas de educação surgiram, garantindo que as descobertas e inovações não se perdessem com o tempo. As sementes da civilização humana haviam sido plantadas. O que começou como uma simples criação para trabalho, evoluiu para algo muito maior e mais complexo. A influência dos Anunnaki, no entanto, não foi isenta de desvantagens. Embora tenham trazido conhecimento e progresso, também trouxeram conflitos e manipulação. A humanidade, ainda em sua infância, era facilmente manipulada por seus criadores. Os Anunnaki usaram essa vulnerabilidade para manter o controle sobre suas criações. A sede de poder e controle dos Anunnaki levou a conflitos, tanto entre si quanto com seus súditos humanos. Esses conflitos muitas vezes resultaram em guerras e destruição. Esses conflitos são vividamente retratados na mitologia suméria, oferecendo um vislumbre da relação complexa entre humanos e seus supostos criadores. As histórias e lendas que sobreviveram até hoje nos mostram um mundo onde deuses e humanos coexistiam, mas nem sempre em harmonia. A influência dos Anunnaki se estendia muito além do reino terrestre, abrangendo tanto o mundo físico quanto o espiritual. Eles eram profundamente conhecedores de astronomia, mapeando os céus com precisão e compreendendo os movimentos dos corpos celestes. Suas observações eram tão detalhadas que até hoje nos surpreendem. Seu conhecimento, conforme descrito em textos sumérios, superava o dos estudiosos mais sábios das civilizações posteriores. Esses textos revelam uma compreensão que parecia estar muito além do alcance humano da época. A cosmologia suméria, fortemente influenciada pelos Anunnaki, incluía uma compreensão sofisticada do sistema solar. Eles não apenas identificaram os planetas, mas também entenderam suas órbitas e influências. Eles identificaram com precisão os planetas, incluindo Urano e Netuno, que só foram descobertos por astrônomos modernos séculos depois. Isso levanta a questão de como eles obtiveram tal conhecimento. Esse conhecimento astronômico avançado levanta questões intrigantes sobre a verdadeira extensão das capacidades dos Anunnaki. Como eles conseguiram tais feitos sem a tecnologia moderna? Seu domínio do cosmos não era meramente acadêmico. Eles aplicavam esse conhecimento em suas vidas diárias e em suas práticas espirituais. Dizia-se que os Anunnaki
possuíam a capacidade de viajar entre a Terra e seu planeta natal, Nibiru. Essa habilidade de viajar pelo espaço era algo que fascinava e intrigava os antigos. Suas espaçonaves, descritas em detalhes em textos antigos, eram maravilhas da engenharia, capazes de atravessar as vastas distâncias do espaço. Essas descrições sugerem um nível de tecnologia que desafia nossa compreensão atual. Esse domínio da viagem espacial, se verdadeiro, colocaria os Anunnaki muito à frente da humanidade em termos de avanço tecnológico. Eles poderiam ter explorado e compreendido o universo de maneiras que ainda estamos começando a imaginar. Isso também sugere que nossa compreensão do universo e as possibilidades de vida extraterrestre podem estar longe de ser completas. Talvez os Anunnaki tenham deixado pistas que ainda estamos para descobrir, pistas que poderiam mudar nossa visão do cosmos para sempre.